Branca de Neve veio aí. Uma produção marcada por polêmicas e muito esperada para passar pelo crivo do público, que é um juiz impiedoso. Teve polêmicas com o elenco, entre as atrizes, teve as mudanças na história que deixou o público bem receoso de qual seria o resultado. Então eu vou deixar já aqui pra gente entender. O filme em si não é um desastre, mas ele não está no nível dos outros live action da Disney e muito menos está à altura de ser o live action da Branca de Neve. Mas qual foi o resultado? Eu tenho muito o que falar, então fica até o final desse vídeo para saber como foi. Lembrando que esse vídeo estará dividido em duas partes. A partir das primeiras impressões da minha análise sem spoilers e depois vai ter uma análise com spoilers. Vamos começar com os pontos positivos, porque quando a gente começar a falar dos negativos a gente não vai parar mais. A fotografia é belíssima, a direção de arte, a composição do filme visualmente falando é linda. A paleta de cores, os figurinos, eu vou destacar a parte dos figurinos nos pontos negativos, mas isso é mais pra frente. Porém, todo o conjunto dessa parte da produção, direção de arte, eu gostei muito. É realmente um filme da Disney nesse quesito do visual. Tiveram algumas mudanças. Eu fui totalmente aberta ao filme. Aconteceu algumas coisas durante ele que me fizeram não estar mais aberta às mudanças que ele teve, porque foram acontecendo muitas coisas. Porém, algumas mudanças eu tenho que reconhecer que foi necessária. Porque quando você vai fazer um live action, você tem que trazer coisas diferentes. Eles tentaram apostar na mudança de alguns personagens. Teve um específico que eu acho que foi muito pertinente e que não foi de todo ruim. Outro ponto positivo é que eles tentaram trazer significado e amarrar algumas coisas. Como as animações da Disney eram curtas, não tinha muito tempo para amarrar muitas coisas. Quando você vai fazer um live action, você tem licença poética para fazer isso. Eles tentaram, por exemplo, trazer significados com algumas coisas, alguns elementos. Tem significado no filme, mas a gente não sabia por quê. Eles pegaram e conseguiram desenvolver um pouco mais. Então, de fato, tiveram algumas mudanças que não foram totalmente desnecessárias ou que não foram intragáveis, foram toleráveis. Agora vamos para os pontos negativos. Eu falei que os figurinos eram maravilhosos, em exceção da Branca de Neve. Quando ela muda o vestido clássico que ela usa, pra mim parecia uma fantasia. Quando você tem algo tão emblemático, que é o figurino da princesa no filme, você espera muito mais, sua expectativa tá lá em cima. E o vestido que ela usa não tá à altura. Toda a caracterização da Rachel Zegler não tá à altura da Branca de Neve. Eu não sei, até porque tiveram regravações. Você vê o cabelo dela mudando por causa dessas regravações. Quando o cabelo dela tá desarrumado, de alguma forma ele tá mais bonito. Porque lambem, chapam o cabelo da menina que você não entende. Eu achei que o figurino dela, principalmente o principal, estava de qualquer jeito. Falando um pouquinho de narrativa, o filme ele tem 1h40. E isso me deixou preocupada logo quando eu bati o olho. Porque ele é um filme curto. Por ele ser um filme curto, ele é um filme muito rápido, acontece muita coisa. Passou 1 hora de filme, aconteceu muita coisa e ao mesmo tempo não aconteceu nada. Eu senti que não aconteceu nada. Você estava esperando algo acontecer e nada acontecia. O desenvolvimento é corrido. Eles tentam acrescentar as mudanças ao mesmo tempo que eles tentam colocar referências no filme do clássico, mas essas referências parecem jogadas, parecem que estão ali só para fazer a referência, só para fazer o fanservice. Não quer comunicar nada, não soma na narrativa. Eu acho que o resumo do filme que eu posso fazer aqui é que Branca de Neve é um filme anticlimático. Não só por ele ser rápido. Muitos dos acontecimentos dele não têm o menor impacto. Isso é culpa da direção. Não é possível que o diretor olhou para certas cenas e pensou, tá pronto. Tem cenas emblemáticas que você olha e você não sente nada. Não foi conduzido da forma correta. E não era saudosismo, não era porque eu estava esperando que fosse igual ao filme. Simplesmente era anticlimática. Até as coisas que a gente mais estava esperando que acontecesse, elas não tinham peso. A direção não soube conduzir muitas cenas como deveria. Isso também porque foi muito rápido, não dava tempo de desenvolver as coisas, de ir mais devagar. A gente digeria aquilo que estava acontecendo. Eles não valorizavam as ambientações, a Casa dos Anões, que aparece no trailer. É só pela referência mesmo, porque eles passam muito mais tempo fora da Casa dos Anões do que lá dentro. Então foi uma referência
referência só por fazer, o que é uma pena, porque os cenários, como eu falei, a fotografia estava belíssima. Eles não valorizaram as dinâmicas dos personagens. A relação entre todos os personagens foi superficial. Era muita coisa que eles queriam desenvolver. Eles trocaram as dinâmicas de alguns, mas mesmo assim não conseguiu desenvolver. Eles achando que estava arrasando, desenvolvendo. Olha como a gente está desenvolvendo tal personagem com tal personagem. Mas não estava. Coisa que me tirou do filme foram as muitas conveniências que tem no roteiro. Muita coisa só acontece porque é para fazer a referência, ou é porque isso precisa acontecer para chegar em tal ponto que o roteiro quer. Não é porque a história está sendo construída tipo um dominó. Vai caindo para chegar naquele ponto, não. O roteiro? Que roteiro? Uma hora o castelo tá cheio de guarda. Alguns gatos pingados, né? O time de certas coisas acontecerem. O filme é inteiro superficial. Vamos falar das atuações. A Rachel Zegler, ela é muito boa atriz e ela é uma cantora maravilhosa. Isso a gente não tem como negar. Mas ela não é a Branca de Neve. Eu vi esses dias o conteúdo do Arthur Viana. Ele estava falando sobre o remake de uma novela. Ele falou algo perfeito que se encaixa aqui perfeitamente. Não é que ela não parece a Branca de Neve. Ela não é a Branca de Neve. Porque a Branca de Neve, ela não é só um personagem. Ela é uma pessoa pra gente. A pessoa tem o significado. E ela não consegue entrar na pele dessa personagem. Ela é uma princesa, mas ela não é a Branca de Neve. Toda vez que eu olhava pra ela, eu lembrava muito da Lucy Gray, que foi a personagem dela na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Qual é o problema disso? A atuação dela não convence. É uma boa atuação, mas não convence de que ela é a Branca de Neve. Porque a Branca de Neve é naturalmente ingênua, delicada, doce, inocente. A Rachel, ela não só fazia uma falsa inocente, era quase... É que eu não quero ser maldosa, mas era quase uma cara de coitada. E não convencia a gente, não era uma cara de inocente. Tava tentando convencer a gente e não tava conseguindo convencer, pelo menos a mim não conseguiu. Nenhuma palavra que saía da boca dela condizia com as expressões faciais que ela tava fazendo. Isso também é culpa da condução, da direção, tá? Ela não sabia se ela fazia expressões de que ela tava muito ligada naquilo que a pessoa tava fazendo, ou se ela realmente tava acreditando que aquela pessoa não quis fazer aquilo por querer. Ela era inocente ou ela era muito esperta? Ingênua, ela é sagaz. A direção não estava se decidindo o que ela era. Ela era sagaz, se ela era ingênua, se ela era inteligente, se ela era inocente. Uma coisa que a gente sabe é que a Branca de Neve, ela era assim inteligente e sagaz, mas do jeito dela, não com a impertinente. A Rachel Zegler, ela tem essa cara de ser impertinente. Ser aquela pessoa que não aceita ser subordinada. E a gente sabe que a Branca de Neve não é isso. Ao mesmo tempo, ela estava tentando convencer a gente de que ela era. Sobre a Gal Gadot. Eu não assisti dublado, tá? Eu assisti legendado. Então eu não sei se a dublagem conseguiu tirar essa atuação robótica que ela tem. Ela tava, sim, com a atuação robótica dela de sempre. Mas a gente vê aqui que ela tentou, assim, pra esse personagem, o jeito mais sério, mais frio dela funcionou. A Rainha Má, ela consegue exprimir essa imponência que a Rainha Má precisa. Embora ela escorregue várias vezes, tentando fazer certas expressões mais malvadas, vamos dizer assim. Porém, ela não entrega muito mais do mesmo que ela já fez antes, tá? Não é a pior atuação dela. Ela conseguiu fazer um feijão com arroz ali. As duas conseguiram. É inovador e revolucionário? Não. Aí você me pergunta, mas Aninha, esse hate, uma Branca de Neve, não é um saudosismo? As pessoas daqui a algum tempo não vão gostar desse filme, como aconteceu com outros live actions, como o da Cinderela, da Lily James, por exemplo? Sim, realmente vai passar. Não porque um filme vai melhorando ou piorando através do tempo, mas por causa da mudança de público. As crianças de hoje, elas dificilmente assistiram a animação, o clássico da Branca de Neve. Como as crianças dos anos 2000 não assistiram a Fantástica Fábrica de Chocolate de 71. E para elas, a Fantástica Fábrica de Chocolate com Johnny Depp é o suficiente, é boa o suficiente. Com o passar das gerações, daqui a 10 anos, talvez as pessoas gostem desse live action. Porque com o passar de novos públicos, a produção não vê essa necessidade de fidelização com a obra original. Agora vamos para a nossa parte com spoilers, tá? Então, fique avisado. De novo, vamos fazer os pontos que eu gostei e os pontos que eu não gostei. Os pontos que eu gostei primeiro foi que eu gostei
do significado das maçãs. Eles desenvolveram a relação da Branca de Neve com os pais dela, como a maçã tinha um significado na vida dela. Inclusive mudaram o significado do Snow, né, para justificar que a atriz é uma atriz latina, né. Vamos lembrar aqui que o filme da Branca de Neve é um musical. É uma das coisas que eu não posso reclamar. Quer dizer, vai ter uma exceção, mas eu não posso reclamar das músicas, dos números musicais. Lindo, as coreografias, as músicas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de musical, então me agradar quando tem música é muito fácil. Embora talvez alguém que não goste de musical, talvez seja mais difícil de agradar. Daqui a pouco a gente vai falar mais do príncipe, o par romântico dela, né, o Jonathan. Eu gostei muito daqui do fato deles terem um dueto. Como eu disse, eu sou muito fã de musicais, então eu gosto quando tem casais cantando duetos. É fácil de me conquistar, é uma boa tática, uma boa armadilha para mim. O fato deles desenvolverem a relação deles, embora isso não seja um mérito desse filme, né, a Disney já percebeu, as pessoas gostam quando desenvolvem os casais nos live actions, porque no filme da Disney não consegue desenvolver tanto. O desenvolvimento foi um feijão com arroz ali e funcionou, tirando os pontos negativos que eu vou falar agora. Como eu tinha dito, que direção desorientada, meu Deus do céu. Eu não sei como o diretor olhou pra isso e falou que tava bom. Não tava. Além da direção ser um pouco desastrosa, tem muita coisa na forma que ele conduziu as atrizes, na forma que ele conduziu as cenas. O filme foi todo feito na pressa. Quando chega no final, acontece tudo muito rápido. Ele enrola com muita cena desnecessária que não tinha necessidade. Ele quer fazer referência que não funciona no filme, que acontece do nada, você não entende porque aquela cena tá ali. E para o que precisa, ele não desenvolve, ele faz de qualquer jeito, resolvido do nada. Eu fico me perguntando como o diretor viu a sequência da floresta, que ela foge do caçador, que o caçador vai tentar matar ela e ela foge. E ele achou que aquilo tava bom. Tá bom, pessoal, bora exibir. Como eu disse, foi anticlimático. Cenas emblemáticas, icônicas, não tiveram impacto. Não convenceram. Você não estava acreditando que ele queria matar ela. Você não estava acreditando que ela estava sofrendo risco. E por a cena ser muito apressada, você não sente o medo, o temor dela estar naquela floresta. Você não sente nada. Quando aparecem as árvores, ela cai. Quando as árvores começam a se mover, ela já vai para outro canto. É muito rápido, não tem esse cuidado de desenvolver as cenas pouquinho a pouquinho pra gente sentir. E eu não sei qual é a pressa desse diretor pra acabar o filme. Eu sei que o filme tava ruim, não precisa deixar na nossa cara que queria acabar logo. Outra coisa que me irritou, além dos anões CGI, os anões CGI ficaram terríveis. Eles escolheram fazer esse CGI terrível, dá pra ver que é totalmente artificial, você sente agonia. O filme poderia ser muito mais encantado se não fosse essas coisas. Gente, tiraram o príncipe Florian da animação, tiraram. Decidiram que o par romântico dela seria uma espécie de Robin Hood, né? Aquele rebelde aldeão que rouba batata do castelo pra ajudar as pessoas, que não tem dinheiro, mas que tá revoltado com o governo da rainha, aquela pessoa que tá revoltada e que acende a chama no coração da princesa. Ela precisa ajudar o reino dela. O que é muito complicado, porque eles tentaram inovar em tantas coisas, eles podiam ter aproveitado tantas coisas, eles perderam a oportunidade de desenvolver o príncipe Florian e a relação dela com o príncipe Florian. Eles poderiam ter feito tanta coisa, poderiam ter abordado o fato dele ser um príncipe, então tinha um reino perto. O fato dele ter se apaixonado por ela, ele ter se interessado em saber o que estava acontecendo naquele reino, talvez poderia ter explorado mais isso, dar uma personalidade mais aprofundada para ele, o fato dele ser um príncipe e realmente poder ajudar ela. Mas eles não fazem isso. Eles fazem esse rapaz, que é o Jonathan, que ele é revoltado com o reino, e ele faz parte desses rebeldes que são fiéis ao rei e querem o reino antigo de volta e roubam para conseguir comer, conhecem a princesa e ela vê como o reino dela tá arruinado. Gente, isso a gente já viu em outros filmes. Quando ele apareceu e tava roubando as batatas, me lembrou tudo. Me lembrou Aladdin, me lembrou Rapunzel. Ele é sequestrado pela rainha em um momento e ele me lembrou a Bela Adormecida. Vocês perceberam? Ele fez um Frankenstein de vários outros filmes da Disney, sendo que o filme da Branca de Neve tinha conteúdo suficiente para fazer um filme sozinho, que não precisasse de referência de outros filmes, não precisava do desenvolvimento do casal de outros filmes. Dava para fazer um ótimo filme, muito bem desenvolvido,
com as informações da obra que eles tinham. Como aproveitaram a obra que eles tinham, decidiram que ela não era boa o suficiente para conseguir render uma boa história. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. A Rachel é uma excelente atriz. Ela conseguiu carregar os números musicais. Ela conseguiu fazer com que a gente acompanhasse o filme. É um mérito dela, não tem como tirar esse mérito dela. Mas eu assisti o filme todinho pensando que ela era qualquer outra princesa. Pra mim, ela não era Branca de Neve. Parecia que eu tava acompanhando o filme de outra princesa. Era outra história, era outro par romântico. Era um filme totalmente novo. O filme, ele não tem carisma. A construção da Branca de Neve, a construção do casal, tenta ser profundo, mas não é profundo, porque só tem 1h40 de filme para resolver 300 coisas, porque eles colocam personagens novos, desenvolvimentos novos, problemas novos que eles não conseguem desenvolver. Ao invés de desenvolver o romance da Branca de Neve com o par romântico dela, decidiram dar um número musical para a Rainha Má, a Gal Gadot. Até para a Gal Gadot, que a gente reclama, que a coitada não tem carisma, não tem muitas expressões faciais. Ela segurou, ela me impressionou. O problema é que o número musical dela era patético. Esse número dela estava incoerente com a imponência da personagem que eles estavam querendo construir. Gente, foi dívida de jogo mesmo, ela ter feito aquele número musical. Eu achei patético. Só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Se fosse para colocar um número para Rainha Má, ela merecia uma música muito melhor, com a coreografia muito melhor, num contexto muito melhor. Gente, aquele negócio, não tem nenhum problema em querer dar profundidade que a animação não deu. Não tem nenhum problema em trazer novos elementos para o live action, fazer uma história nova. O problema é quando essa história não faz sentido, não parece com o personagem. O live action da Branca de Neve não tem a essência da Branca de Neve. Esse poderia ser qualquer outro filme de princesa feito pela Disney. Como eu tinha falado, a conveniência desse filme. Do início ao fim acontecem coisas que são para justificar outras que vêm mais na frente, mas que não querem dizer nada. Jonathan ter levado uma flechada por ela, e aí curam ele, e depois que curam ele, os anões começam a dançar. Tem a cena no original que ela dança com os anões, e que é um estabelecimento ali de amizade entre eles, de fraternidade. Ali acontece do nada. Um dos anões, que eu não consegui diferenciar qual é qual, falou: nossa, vamos dançar, vamos festejar. Eles começam a dançar. Do nada, o guarda da rainha procurando por ela. Que inclusive conseguiram achar ela na floresta, mas não conseguiram achar ela na casa dos anões. Esses guardas também, que apareciam num momento que precisava, por tudo ter sido feito muito na pressa, não ter acontecido muita coisa durante o filme todo, nos últimos minutos foi que foram resolver e derrotar a rainha. Você pode assistir sabendo que é um filme de princesa, só não é um filme da Branca de Neve. Assim, vou dizer, o filme é horrível de assistir, é intragável. Não é. Os números musicais são legais, mas a gente tá aqui pra julgar o que ele se propõe. O filme se propõe a ser um live action da Branca de Neve, e ele não é. O filme da Branca de Neve é o primeiro live action da Disney que não consegue honrar a obra que ele tá representando. E é uma pena. Tava torcendo pro filme ser bom. Então é isso. Você assistiu o filme? O que é que você achou? Me conta aí nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que você acha que vai gostar. Se inscreve nesse canal para acompanhar outros vídeos. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo. Tchau.